Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom, eu espero muito que vocês estejam bem, mas se não tiver, eu creio que até o final dessa reflexão, desta mensagem, você vai perceber que algo novo vai começar a enraizar dentro de você, dentro do seu coração, porque a palavra de Deus é uma semente lançada. E eu oro ao Senhor para que essa semente caia em uma terra fértil, em um coração totalmente aberto para aquilo que vai ouvir nesse momento. Amém? Bom, para começar, eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, ele vai falar sobre aquele que começou a boa obra. Ele vai terminar. Porque o nosso Deus, ele é o Deus que começa e termina. Ele não deixa nada pela metade e nem tampouco pelo caminho. Amém? Então, Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Você crê que essa palavra aqui foi uma palavra que Deus colocou no coração do homem para escrevê-la? E aqui a palavra diz que Deus, ele vai completar essa boa obra em mim e em você. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Lá em Hebreus vai falar assim, pessoal, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22, vai falar assim: Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E hoje vamos falar sobre essa promessa aqui de Filipenses, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez você está iniciando agora nessa caminhada rumo ao reino dos céus. Talvez você é novo convertido ou você já entregou a sua vida para Jesus já faz tempo, né? Ou talvez você aí do outro lado é aquela pessoa que fala: bom, ainda não chegou a minha hora, eu ainda não aceitei Cristo, não estou me sentindo preparada para tal coisa, mas eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Para você, eu quero falar uma coisa assim do fundo do meu coração. Aceitar a Cristo não tem nada a ver com sentimento, tá bom? Tem a ver com decisão. A partir do momento que você entende de que esse Deus, ele é tão maravilhoso em que você não pode viver sem a sua direção, sem a sua presença, você toma uma decisão de fé. Entendeu? Você viu que está escrito lá em Hebreus? Quer ver? Ó, Hebreus está dizendo assim, ó. Está dizendo assim, ó, que nós devemos aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé. Eu acredito muito que você está aqui vendo esse vídeo com um coração sincero, né? Como diz aqui a palavra, com um coração sincero, em plena certeza de fé. A palavra de Deus, ela é a água. Quando você ouve a palavra de Deus e você permite que essa palavra ela entre no seu coração, o que essa palavra faz? Ela te lava, ela te purifica. Então, o que também traz fé ao coração do homem é ouvir a palavra do Senhor.
Então, para você que fala, mas eu não sinto, não é sentimento, é uma decisão. Tome hoje uma decisão de fé, de entregar a sua vida para Jesus, e você vai ver que vai ter batalhas, mas em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Bom, a palavra vai falar sobre isso, sobre aquele que começou a boa obra em mim e você vai completar. Bom, dito isto, nós lemos duas coisas maravilhosas, umas em Filipenses e outra lá no livro de Hebreus. Hebreus vai dizer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Lá em Filipenses vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre a história de Abraão, porque aqui tem uma promessa de Deus na vida de um homem, né? Então vamos ler um pouquinho o que se sucedeu na vida de Abraão e se realmente a promessa de Deus na vida desse homem se concretizou ou não. Bom, Gênesis capítulo 12 vai dizer assim, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Glória a Deus. Deus fez uma promessa a Abraão. Bom, pulando para o capítulo 15, Deus anima a Abraão, porque Deus lá atrás fez uma promessa, se passaram alguns anos, Deus precisou animar a Abraão, porque ele estava meio desanimado. Então vamos ver o que Deus vai falar para Abraão. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobre modo grande. Não temas, não tenha medo, sabe? Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abraão: a mim não me concedeste descendência. A um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Olha só. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, será que podes? E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Bom, aqui nada tinha acontecido ainda com Abraão. A esposa de Abraão, Sara, era estéril, não podia gerar filho. Se passar algum tempo e Abraão começou a desanimar com relação à promessa do Senhor. E aqui ele começa a se entristecer, então precisou Deus aparecer para ele através de uma visão e dizer: não temas. Só que Abraão virou para Deus e falou: o que me adianta ter prosperidade, ter bens, ter riqueza, se eu vou ter que dar tudo isso para o meu servo, porque eu não tenho filho, eu não tenho descendente, né? E Deus vai falar para ele: não. E o Senhor vai falar: não, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus confirmando o que ele tinha prometido para Abraão lá atrás. Só que a gente se esquece que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Amém, pessoal? Se atente a isso. Bom, precisamos observar muito bem, porque tem momentos na nossa vida que Deus faz uma promessa para você e você deixa terceiros te influenciar. Muito cuidado com isso, sabe? Deus, ele vai
Ele vai cobrar de quem ele revelou. Ele vai cobrar de quem ele escolheu para trazer revelações. Sabe? Então você tome muito cuidado, porque às vezes Deus te deu algo e aí você se deixa influenciar pela opinião do outro. Então, decida sempre ouvir a voz do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Isso aconteceu também lá no Éden, quando Deus virou para Adão e disse: Ó, pode comer de tudo, menos do fruto que fica aqui no centro do jardim. Deus disse para Adão, mas Adão deu ouvido a Eva, porque Eva lhe induziu a comer o fruto proibido. Então, ó, tome muito cuidado, porque Deus vai cobrar muito mais daquele a quem teve a revelação. Se liguem, pessoal. E aqui na passagem de Abraão não foi diferente, sabe? Porque Sara quis também dar um jeitinho. Sara sabia que Deus tinha feito a promessa ao seu marido, mas até então ela não tinha ainda gerado filho. Então, lá no versículo 16 de Gênesis, vai dizer sobre o jeitinho que Sara quis dar à promessa do Senhor. E Sara vai falar assim, ó, lá no versículo 1: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos. Me edificareis com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Ou seja, e Abraão aceitou o conselho, sabe? Igual Adão. Adão aceitou a sugestão de Eva de comer do fruto proibido. Então, pessoal, quando Deus faz promessa para você, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para o alvo, olhe para o centro, olhe para Jesus. Não dê ouvido às pessoas que estão ao seu redor. Tome cuidado com isso. E sabe o que aconteceu aqui? Abraão se deita com uma serva de Sara. Agar era o seu nome. Então Agar lhe gerou um filho, mas esse filho não era o filho da promessa. Nasce Ismael. Você não sabe o tamanho do problema que Abraão trouxe para dentro da sua casa, porque ele não entendeu que aquele que prometeu é fiel para cumprir, entendeu? E sabe o que vai acontecer? Eu vou te dizer. Vai acontecer o seguinte, ó, versículo 5 do capítulo 16. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Agora a sua esposa Sarai está reclamando com Abraão que a sua serva agora está a afrontando porque gerou um filho. Então as duas agora estão entrando em contendas. E aí, o que disse a Abraão a sua esposa? A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a. Sarai, esposa de Abraão, humilhou a sua serva Agar. E ela fugiu da sua presença. E Agar fugiu da presença de Sara. Se atente a isso, pessoal. Disse-lhe Agar, versículo 7 do capítulo 16. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: donde vens, para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob a sua mão. Disse-lhe mais o anjo: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Você está entendendo aqui um mistério?
Deus fez a promessa a Abraão: olha para os céus e conta as estrelas, será que o podes? Quem consegue contar estrelas? Ninguém. Então Deus está dizendo: ó, Abraão, a sua descendência será numerosa. E Deus também aparece agora para uma outra personagem que entrou nessa história de gaiato, que foi Agar, a serva de Sarai, sabe? E o anjo vai fazer uma promessa agora para Agar. Ele vai dizer para Agar: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Olha, pessoal, Deus fez a promessa a Abraão. Abraão não ouviu a voz de Deus, decidiu ouvir a voz da sua esposa. Coabitou com a sua serva. E aí nasce Ismael. E depois a esposa de Abraão se arrepende, expulsa a serva, expulsa Ismael também e faz agora uma bagunça ali familiar na vida de Abraão por causa de Abraão, porque ele decidiu. Tudo é questão de decisão. Ele poderia falar não para sua esposa, porque Deus me prometeu, ele vai cumprir, mas ele decidiu ouvir a voz da sua esposa e criou uma confusão tamanha. Mas Deus é fiel. Deus não desamparou Agar. Sabe por quê? Porque Agar era serva. Entende? Agar obedecia a Sarai. Então, como serva, ela deu ouvido à sua senhora. E Deus estava esperando de Abraão o mesmo posicionamento de servo. O meu Deus falou que ia fazer, então ele vai fazer. Então eu não vou acatar o que você está me sugerindo. Mas Abraão ali, ele não fez um papel de servo. Agar fez. Mesmo que isso trouxe uma grande confusão para dentro da sua própria vida e para dentro da vida de Abraão e Sarai. Então Deus faz uma promessa a Agar. No versículo 11 vai dizer assim, do capítulo 16: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamará Ismael. Aqui nesse momento Ismael ainda não tinha nascido. Agar estava gerando Ismael no seu ventre ainda. O anjo aparece e ainda vai dizer: você vai colocar o nome de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ou seja, ó, o nome de Ismael, o nome dele será Ismael, sabe por quê? Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E eu quero abrir um parênteses aqui. Qual é a sua aflição? Você está vivendo momentos de aflições? Você está vivendo momentos de angústia? Você está fugindo? Os seus problemas estão correndo atrás de você e você está fugindo dos seus problemas porque são muitos. Existe, sabe, dois tipos aqui de problemas. Existe um problema que é consequência das suas escolhas, né? Das suas decisões. Mas existe outros problemas que é consequência da decisão de terceiros, não é assim? Agar estava padecendo pela consequência da decisão da sua senhora Sarai. Às vezes, nós padecemos porque estamos sentindo o reflexo da atitude errada do esposo. Ele tomou uma decisão errada. Ele tomou uma decisão não pensada. Aí toda a família paga o preço, não é assim? Às vezes é por causa da sua esposa, toma decisões erradas, toma atitude errada. Às vezes é por causa dos seus pais ou dos seus filhos.
E aí nós sofremos as consequências das atitudes do outro. Eu quero me atentar nisso aqui, porque eu vejo hoje famílias sendo destruídas porque o marido decidiu sair de casa, porque o marido decidiu acabar com o casamento. Ele decidiu trocá-la por uma outra mulher. Decisão, ou vice-versa. Ou você está sentindo as consequências da decisão da sua esposa de sair de casa, de acabar tudo. Às vezes você é filho e está sentindo na pele a decisão dos seus pais de separação, decisões de não querer sentar e conversar e tentar resolver. Pelo contrário, todos os dias você se depara com brigas, com desavenças dentro da sua casa, e isso cria uma atmosfera do inferno, diabólica, e você está trazendo como filhos, trazendo isso para dentro de si, guardando calado ou calada, e isso um dia vai explodir. Você precisa desabafar. Você precisa desabafe com Deus, em primeiro lugar. Sabe? Talvez você nunca orou na sua vida, mas eu te convido a você fechar os seus olhos e falar tudo que está no seu coração para Deus. Peça ajuda. Porque assim como Deus apareceu para Agar, que não tinha nada a ver com a situação, e Deus fez promessa para ela, Deus pode também aparecer na sua vida e te ajudar nesse momento difícil que você está vivendo. Às vezes você abriu uma empresa, né? E aí você tem um sócio e esse sócio resolveu te passar a perna. E aí? E agora? Você está com um problema, consequência da atitude errada do seu sócio. Gente, é muitos problemas. Se a gente for aqui conversar sobre os problemas que se levantam por causa de atitudes erradas, são muitos. Então, nesta manhã, nesse dia, eu não sei qual é o horário que você vai ver esse vídeo, mas que nesse dia você consiga, sabe, dobrar os seus joelhos, ou você pode até sentar na sua cama, fechar sua porta, no banheiro, vai para o seu banheiro e desabafa com Deus, fala com Deus tudo aquilo que está te causando angústia. Porque eu acredito que ninguém foge grávida se ela não estiver sentindo tamanho medo, tamanha afronta. E foi isso que aconteceu com H. O anjo aparece, o anjo vai trazer sobre ela bênção, vai falar sobre a descendência dela também, vai ser sobre modo grande. O anjo vai dizer, ó, você vai botar o nome de Ismael. Por quê? Porque Ismael significa o Senhor te acudiu na tua aflição. E eu creio no nome de Jesus que o Senhor te acude hoje, está te acudindo hoje nas suas aflições. Recebe aí, irmão, em nome de Jesus, receba, sabe? E a palavra do Senhor vai dizer lá no versículo 13 do capítulo 16: então ela invocou o nome do Senhor, Agar, a serva, invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Olha que interessante, né? Vou ler de novo. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vês. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chamou Bela-Roi, entre Cade e Bered. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Isaac, que era o filho da promessa, ainda não tinha nascido. Bom, em Gênesis capítulo 21 já vai falar sobre o nascimento de Isaac.
o filho da promessa. Mas eu quero me atentar com vocês aqui no capítulo 21, versículo 8. Por quê? Vai ser o momento em que Agar ela vai ir para o deserto. A serva, vamos lá, ela vai ter um outro revés na vida dela. Bom, diz assim: Isaque cresceu, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, Ismael, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Olha o problema interno familiar. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será o herdeiro com Isaque, meu filho. Olha só o problema que ela trouxe para ela mesma. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Ismael também era o filho dele, só que não era o filho da promessa. Disse, porém, Deus a Abraão. Deus começou a ver o problema que estava se instaurando, mas como Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete na nossa vida, Deus tinha prometido uma bênção para Agar lá atrás, quando ela ainda estava gerando Ismael. Você lembra? Que faria da descendência dela grande nação também, muito numerosa. Então Deus vai virar para Abraão e vai falar assim, ó: disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação. Bom, a diferença aqui, né? Que o filho Ismael, o filho de Agar, Deus promete uma grande nação, uma nação numerosa. Para Isaac, Deus promete o quê? Uma descendência numerosa, algo superior, ok? Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, presta atenção, tomou pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta a cabeça, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Sabe, aquele que promete é fiel para cumprir. Pare e pense. Você acha que até ela casar Ismael com uma mulher do Egito foi fácil para ela no deserto? A Bíblia não vai falar mais nada, mas acredito eu que até ele crescer, se estabelecer,
A Bíblia fala que ele se tornou um flecheiro, né? Um homem cresceu com a promessa de Deus no deserto. Olha que interessante, porque não é o lugar que você está que vai definir quem você é ou quem você vai se tornar. É quem está contigo no lugar, é que faz toda a diferença. Em todo o tempo, ela permaneceu no deserto. E lá no deserto, Deus prometeu para ela uma grande nação. E eu quero deixar essa reflexão para você. Talvez você está aqui na condição de Agar hoje. Talvez você deixou os seus sonhos. Agar deixou Ismael debaixo de uma árvore, porque ela se distanciou para não vê-lo morrer, por causa da fome, da sede, do deserto, do calor. Talvez você deixou os seus projetos para trás, os seus sonhos. Talvez você deixou o seu projeto familiar morrer pelo caminho. Talvez você deixou esse projeto de ser mãe. Talvez você está aí do outro lado, você é estéril. E talvez você fale, eu sou igual a Sarai, eu não posso gerar. Eu não posso ser mãe. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para todo sempre. Eu quero convidar você que pode ser estéril, você homem também pode ser um homem estéril, não pode gerar um filho. Mas se realmente isso está no seu coração, fale hoje com Deus, dobre os seus joelhos, fale para Deus o que realmente você quer, qual é os seus sonhos, os seus projetos, os seus anseios. Eu quero dizer que para muitas pessoas, Deus não vai tirar do deserto, enquanto essa pessoa não for forjada, enquanto essa pessoa não criar maturidade. Deserto, como a gente fala, não é um lugar para se estabelecer, é um lugar de passagem. Você passa porque você quer ir para algum lugar, né? Mas a Bíblia vai dizer que Sara permaneceu no deserto e a Bíblia não vai dizer que ela morreu no deserto. A Bíblia não vai dizer que ela teve falta no deserto, pelo contrário, Deus o abençoou no deserto. Então, que você, nesse momento, você possa falar com Deus em oração. Somente você sabe qual é o seu deserto, só eu sei qual é o meu deserto, mas fica ciente de que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu estava essa semana lendo o livro de Daniel e ficou aqui gravado na minha mente, porque eu fiquei meditando sobre isso. Quando Daniel falou para Nabucodonosor, quando ele estava para revelar, né, acerca dos sonhos do rei babilônico, e Daniel vai falar assim, dentre outras coisas, Daniel vai falar, o céu domina. Nabucodonosor, você precisa entender que o céu domina. E depois, no final da vida de Nabucodonosor, ele também vai declarar que Deus é o Deus que revela mistérios. Então, assim, o nosso Deus, ele continua o mesmo. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele está presente aqui, ele está presente na sua casa agora. Basta você buscá-lo em oração e Deus vai trazer resposta às suas dores. E eu aprendo também, lendo o livro de Daniel, que Deus, ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Ele não livrou Daniel também, lá da cova dos leões. Mas Deus esteve sempre presente nesses momentos de muita angústia, sabe? Acredito eu que houve angústia assim no coração de Daniel, dos outros meninos, dos outros homens, mas eles decidiram crer. Então, assim, para eu finalizar essa reflexão de hoje, decida sempre confiar nas promessas do Senhor, porque eu volto a repetir: aquele que prometeu é fiel para cumprir.
porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Bom, eu fico por aqui. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, que você tenha um dia abençoado. E se lembre, o nosso Deus nunca mudou e nunca mudará. Fica na paz.